Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. No meio da pandemia, viemos gravar o programa com álcool gel, as máscaras, está tudo aqui. Distanciamento, para tomar cuidado, nós temos que dar exemplo, mas também não podemos parar. E hoje é um programa especial, muito diferente dos demais, mas sempre focado e voltado para a área do trabalho, a área do emprego. Que nós vamos entrevistar um jovem que tem uma representação importante do movimento sindical internacional, da UAW, que representa os trabalhadores das montadoras de automóveis lá nos Estados Unidos. E por que nós vamos conversar um pouco? Para que vocês tenham um pouco de conhecimento de como é a estrutura sindical norte-americana, as práticas antissindicais, a solidariedade, uma série de tarefas que nós desenvolvemos juntos. E o Rafael Guerra, eu vou pedir até para quando ele começar com a história, porque eu me lembro que ele começou a trabalhar na Disney, ele tem toda uma história especial, que é importante que todos vocês o conheçam, e depois, em seguida, nós vamos falar um pouco das questões relativas ao trabalho, ao emprego e da questão dos Estados Unidos no que tange a o sindicalismo norte-americano voltado para as revendas de automóveis, a indústria de automóveis, da maior do Brasil, do mundo. Então, meus amigos e minhas amigas, Rafael Guerra vai estar com as câmeras. Eu queria, Rafael, que você começasse conversando com as pessoas que estão do outro lado da telinha, como você começou, que é tão jovem, mais jovem ainda, você foi lá trabalhar na Disney, e como é que você foi estar no movimento sindical norte-americano, e aí depois nós começamos a fazer algumas perguntas sobre a atividade aqui no Brasil. Rafael Guerra, as câmeras são suas. E depois, antes, eu quero que depois vocês filmem que está conosco a Dini. A Dini também é representante do sindicalismo norte-americano, da CIU. É uma atividade que nós vamos falar depois sobre o McDonald's, entre outras. Era uma grande companheira. E estamos aqui sendo assistidos também pelo Mauro Ramos, que está aí conosco. É um dos diretores mais importantes do programa. E aí, então, vamos começar. Rafael, as câmeras são suas. Obrigado, bom dia, Patá, bom dia a todos. Para aqueles que estão assistindo a gente em casa, né? Aí na quarentena, distanciamento social. Bom, como o Patá falou, meu nome é Rafael Guerra. Eu comecei no movimento sindical já na época da faculdade. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp, em Marília. E na época da faculdade eu já me interessei pelas greves estudantis, pelo movimento sindical dentro da universidade, né? E quando eu estava concluindo o meu TCC, meu trabalho de apresentação final, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Disney, lá nos Estados Unidos, e trabalhei lá 6 meses, né? Depois da Disney eu voltei, concluí meu curso e surgiu a possibilidade de eu ser estagiário num dos maiores sindicatos americanos, que é o UAW, que é um sindicato que foi criado em 1935, né? A primeira fábrica representada são os trabalhadores da GM, né? lá do Michigan. E esse acordo de trainee, que era para eu ir para lá, era de só 3 meses. E aí eu fui, conheci o movimento sindical americano, que é muito diferente do movimento sindical brasileiro, e acabei ficando lá, fiquei mais 1 ano nos Estados Unidos, depois desses 3 meses que era para eu ficar, né? E depois, em 2012, eu vim para o Brasil e comecei a estabelecer aqui as relações com o meu sindicato e os sindicatos brasileiros, né? Hoje eu sou responsável por representar meu sindicato aqui no Brasil e também no México, né? Então já faz 8 anos já que a gente está aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos o movimento é muito diferente. Então é isso que é importante, porque você que está do outro lado da telinha, que sempre nos assiste com a sua fidelidade extraordinária, mas sempre escuta nós falarmos do movimento sindical dos comerciários, da UGT e assim por diante, das legislações que flexibilizam uma série de questões. Mas eu achei importante para você
ter um conhecimento de porque o Brasil quer fazer uma mudança na estrutura sindical. Se não fosse a pandemia, já teria projeto no Congresso para mudar, para pulverizar, a meu ver, seria muito ruim. Então é importante que você saiba um pouco como é nos Estados Unidos. Antes até do Rafael comentar, eu quero dizer a todos que os Estados Unidos, nos idos de 50, até um pouco antes, teve uma capacidade importantíssima da valorização do movimento sindical. O movimento sindical nasceu na Inglaterra, nasceu na Europa, mas os Estados Unidos teve uma repercussão muito grande. E foi de muita luta na industrialização daquele país. E nós tivemos sindicatos importantes na época, dos caminhoneiros, entre outros. E por isso que tem duas datas que são fundamentais na comemoração mundial, que é o Dia da Mulher, 8 de março, porque foi lá nos Estados Unidos, as mulheres brigando muito por seus direitos, os donos de indústria têxtil fecharam as mulheres, puseram fogo e mataram dezenas de mulheres. Por isso é dia 8 de março. E dia 1º de maio, da mesma forma, lá em Chicago. Mas nos últimos anos houve uma mudança importante no movimento sindical norte-americano. Não é mais o que era. De qualquer jeito é importante e é forte. E é por isso que nós estamos aqui para conhecer um pouquinho. Então, Rafael, para contar para o pessoal que está nos vendo do outro lado da telinha, porque aqui no Brasil, até agora, nós temos a unicidade, um sindicato por categoria. Tem várias peculiaridades. Lá já é diferente. Tanto é que eu participei de uma eleição da UAW lá em Mississippi, né? Conta para o pessoal um pouco como é que é a estrutura sindical norte-americana. Assim, não querendo, sendo muito alarmante, é uma coisa que a gente vem falando para os brasileiros já desde 2011, 2012, é que os sindicatos lá nos Estados Unidos, a taxa de sindicalização é muito baixa. Hoje, os sindicatos no setor privado representam apenas 7% dos trabalhadores. Ou seja, 93% dos trabalhadores do setor privado não tem um contrato de trabalho coletivo, não tem uma representação sindical, não tem garantidos direitos como férias, 13º, licença maternidade e por aí vai. Todos os direitos que os brasileiros ainda têm na CLT, né, que a gente está lutando tanto para conseguir manter. No setor público é um pouco maior a taxa de sindicalização. Então, o que acontece é o seguinte, o trabalhador, esses 93% do setor privado que não são sindicalizados, eles vão ter um contrato diretamente com a empresa. Se a empresa chegar hoje para mim e falar, Rafael, tchau, vai embora, é aquilo que a gente está acostumado a ver em filme. A pessoa trabalhou 8, 10 anos numa empresa, ela pega uma caixinha de papelão, coloca todas as coisas e vai embora e nunca mais, e não tem direito a nada, entendeu? E por aí vai. Quer dizer, quem faz a regra é o patrão e o empregado. Não tem um sindicato, não tem uma terceira parte ajudando a fazer essa conversa e puxando a força para o lado do trabalhador, né? Então isso E é interessante, você está comentando que teve vários filmes bacanas até demonstrando a garra de alguns sindicalistas que conseguiram sindicalizar o pessoal. Então, para uma empresa ter um sindicato dentro, explica como é o procedimento. Sim, como o Patá estava falando, o Patá teve a oportunidade de participar de uma campanha, que foi uma campanha que a gente teve desde 2011 até 2018, que foi a campanha da Nissan no estado do Mississippi. É uma empresa transnacional, uma empresa japonesa, francesa, que se instalou nos Estados Unidos. Ela está presente no Mississippi e também no Tennessee, né? E no Mississippi ela emprega mais de 6 mil trabalhadores, dos quais nenhum desses 6 mil trabalhadores são sindicalizados. Então a eleição que a gente pleiteou lá no Mississippi não foi disputa entre dois sindicatos, entre duas centrais sindicais, não. Foi uma eleição para ver se os trabalhadores teriam representação sindical ou continuariam sem representação sindical, né? Então, para vocês terem uma noção, o trabalhador lá ele tem poucos dias de férias por ano, ele não recebe 13º, não existe transporte que a empresa dá, o trabalhador tem que ir com um carro próprio, né? E por aí vai. Licença maternidade 10 dias ou menos, sem receber nada, né? E fora as denúncias de assédio moral, assédio sexual, racismo, tudo isso dentro de uma fábrica grande, né? E os trabalhadores reportando que queriam um sindicato, uma representação sindical, né? Então, lá nos Estados Unidos, o sistema para você ter uma eleição, para ter ou não o sindicato, o trabalhador, você precisa ter 30% dos trabalhadores da fábrica assinando um cartão de intenções, dizendo que quer ter uma eleição. Após isso,
O sindicato leva esses 30% de cartões para o órgão americano, que é o NLRB, que é um órgão americano que faz as eleições, um órgão trabalhista lá, como se fosse o nosso Ministério do Trabalho aqui, né, o antigo Ministério do Trabalho. E então, a partir disso, esse NLRB, esse Ministério do Trabalho, ele vai chamar as duas partes interessadas, que é o sindicato e a fábrica, para tentar algumas datas para fazer a eleição. Né? Isso pode acontecer em até 2 ou 3 meses, depende da pressão, depende da falta de conversa da fábrica ou da empresa, etc. E claro que eles vão tentar postergar ao máximo, eles vão contratar escritórios de advogados, né, trabalhistas contra o sindicato, né? E esses escritórios eles já têm já todas as artimanhas para tentar postergar ao máximo as eleições. Quando eles decidem, então, que não tem mais jeito, tem que fazer a eleição, aí a empresa vai querer passar aquela imagem para os trabalhadores de empresa boa. Só que nós vamos falar daqui a pouco, no segundo bloco, vocês vão conhecer quais as artimanhas que a estrutura patronal norte-americana faz para não ter o sindicato na sua base. Já já vocês vão ver com o nosso grande convidado, Rafael Guerra. Até já! Rostos anônimos cobertos por máscaras. Pessoas dedicadas que estão na linha de frente da batalha contra o coronavírus. Eles estão nas ruas e hospitais de todos os cantos do país. Trabalhadores que se vestem de coragem e força para manter serviços essenciais aos brasileiros neste momento de tantas incertezas e insegurança. Um trabalho que nem sempre é visto pela população, mas que hoje, mais do que nunca, tem seu grande valor reconhecido. São Marias, Fernandas, Anas, Antônios, Josés, centenas de nomes, milhares de olhares e corações engajados pelo bem comum. E a todos estes heróis, uma só palavra: gratidão. No Dia dos Trabalhadores em Asseio e Conservação, a Conascom agradece e homenageia todos os profissionais da limpeza. Conascom, rompendo barreiras. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazendo os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família.
No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de boccia, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo multirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Voltamos, Rafael Guerra, nosso convidado especial, um jovem que já está bem incorporado na estrutura sindical norte-americana, na UAW, que é um sindicato que representa os trabalhadores das montadoras de automóveis. Ele estava nos comentando a respeito do formato de eleição lá e das artimanhas que os empresários têm para não ter o sindicato. E antes dele continuar falando, eu vou dar um exemplo, que o Esdra, que está na operação, e o Jajá também, sabe bem que eles várias gravações já fizeram do Walmart. O Walmart talvez seja a empresa que tem a maior prática sindical do mundo. Aqui no Brasil ainda a gente consegue ter uma relação razoável, temos sócios no Walmart. Mas nos Estados Unidos tem mais de 3 milhões de trabalhadores e não tem um comerciário sócio do sindicato, que no caso é UFCW. Lá nos Estados Unidos é binacional. O sindicalismo é do Canadá e Estados Unidos. Também tem Porto Rico, me parece, mas vamos falar nesses dois. Muito bem. Uma loja importante no Canadá, com 10 mil funcionários, ou melhor, 10 mil metros quadrados, muito grande, 2 mil funcionários, não tinha 2 mil funcionários, que é muita gente também. Eles estavam fazendo o que o Rafael estava nos explicando, 30%, fizeram o pedido, e aí a DRT de lá, o Ministério do Trabalho de lá, foi mensurar os 30% e tal, e manteve, tinha que ter eleição, e aí tem que ter 50% mais um. E por incrível que pareça, nessa loja, conseguiram 50% mais um votar. Eu quero o sindicato, porque aí tem plano de saúde, tem 13º, tem uma série de questões que sem o sindicato lá não existe, como foi dito pelo Rafael. Ganhou o sindicato. Sabe o que aconteceu há uns dias depois? O Walmart fechou a loja. Não existe uma loja nos Estados Unidos e no Canadá que tenha um filiado, porque a prática sindical é muito grande. E é o que o Rafael está nos explicando. Qual o AW? Porque eu tive o prazer, e nós vamos tentar depois mostrar algumas imagens. Eu estive lá no Mississippi numa eleição da UAW de lá que foi bem preparada. Então você comenta como é que funciona e vamos falar um pouco especificamente da preparação que teve da Nissan, do Salão de Automóvel no Brasil, fazer a campanha que foi feita no Mundial contra a Nissan, que tem prática sindical, e o resultado que nós tivemos lá onde eu estava presente. Rafael, novamente as câmeras são suas. Obrigado, Patá. Como eu estava dizendo, depois que assina esses cartões dos 30%, então a fábrica vai pleitear para estender, para postergar ainda mais as eleições, né? E o sindicato quer fazer antes. Por quê? Todo esse tempo até acontecer as eleições, que daí tem que ter 50% mais um de votos para que o sindicato represente todos os trabalhadores, né? Então que isso também fique bem claro, quando a gente ganha uma eleição, o sindicato representa 100% dos trabalhadores, ou seja, 100% dos trabalhadores daquela empresa, daquela fábrica, vão ser sindicalizados, vão ser sócios do sindicato. Ou são todos ou não são nenhum. Exatamente, E aí o que acontece? A empresa, a fábrica, ela vai fazer de tudo que ela pode para afastar até aqueles 30% que assinaram o cartão do sindicato.
com várias táticas. Por exemplo, ela vai chamar trabalhador, ela vai ter acesso a esses trabalhadores que assinaram o cartão. Então, ela vai chamar trabalhador por trabalhador numa sala com seus gerentes, que já são instruídos por esses escritórios trabalhistas que eu falei para vocês. Ela vai ameaçar mudar a fábrica para outro país ou para outro estado. Ela vai falar que não está indo muito bem das pernas, que não está lucrando, quando é mentira. Vai praticar mais assédio ainda, né, deixando o trabalhador tenso ali, com medo de perder o emprego. Ela vai falar com as famílias dos trabalhadores, ela vai falar com os filhos dos trabalhadores. Para quê? Para que haja uma pressão por todos os lados do trabalhador e ele comece a entrar ali na cabeça dele o quê? Se o sindicato vier aqui, eu vou perder meu emprego. Se o sindicato vier aqui, né, é difícil o trabalhador que consegue começar a enxergar que com o sindicato ele vai ser mais forte ainda, né? Então, o que acontece? A gente começou, que foi o que a gente começou a trabalhar aqui no Brasil também, mas em vários países, a gente quis levar para esse trabalhador americano como era a situação de outro trabalhador, por exemplo, da Nissan no mundo, né? O trabalhador da Nissan aqui no Brasil, ele é respeitado, ele tem todos os direitos e garantias respeitados, entendeu? O pessoal lá de Curitiba, da Renault, o pessoal lá de Resende, no Rio de Janeiro, né? A gente fez contato também com o pessoal da França, o pessoal do Japão, todos os outros países da Espanha, no próprio México, né, que também tem Nissan, e foi importante, né, nós fizemos um ato no Salão do Automóvel denunciando as práticas antissindicais da Nissan, trouxemos trabalhadores para cá, levamos trabalhadores brasileiros para lá, para quê? Para que o trabalhador americano ele saísse daquela bolha que ele estava acostumado todo dia, porque é aquele negócio, quando você ouve todo dia uma mentira e tem um gestor seu, um gerente da fábrica sempre dizendo as mesmas coisas, um trabalhador ali, infelizmente, ele acaba acreditando. Então, o que a gente fez foi tentar abrir os olhos desse trabalhador e ver que com um sindicato, com união entre os trabalhadores, era possível deles terem mais direitos, aumentar o salário, ganhar mais, ter mais qualidade de vida e melhorar as coisas para as famílias também, né? Nos Estados Unidos existe muita diferença entre o trabalhador metalúrgico, que é sindicalizado, e o que não é. E nos outros setores também. É uma média que em 30% que ganha mais, que tem melhor qualidade de vida. Então, assim, o sindicato faz muita diferença. Só para lembrar, nesses tempos de pandemia, aumentou muito a procura de trabalhadores pelos sindicatos. Porque hoje o sindicato lá nos Estados Unidos é o que ainda consegue garantir o emprego para o trabalhador. Você vê que muitas campanhas, inclusive aqui no Brasil, a UGT participou em solidariedade ao AW nas revendas de automóveis, que a maior parte das revendas de automóveis no Brasil são de sindicatos filiados à UGT. E o Rafael me acompanhou em vários locais, vários estados, fazendo essa ação, mostrando, na realidade, para o mundo, a questão fundamental da sindicalização. Como foi dito pelo Rafael, no Brasil a nossa relação ela é bastante razoável, tanto no que tange a indústria quanto no que tange no comércio. Mas nós somos solidários porque o dia de amanhã pode acontecer aqui essa situação. Como eu disse no bloco anterior, está para ser feita uma nova estrutura sindical brasileira e já foi adiantado. Eles querem o pluralismo sindical selvagem, sindicato por empresa, muito parecido com o que é nos Estados Unidos e que diminui demais a capacidade do movimento sindical se articular. Porque quando nós estamos falando agora da UAW, que são de grandes montadoras, mas e as pequenas indústrias que provavelmente não têm sindicato? Como é que ou as pequenas lojas não têm sindicato, não é, Rafael? Conta um pouquinho para o pessoal como é que... Porque acho que a maior parte das pessoas sindicalizadas são das grandes empresas, não é isso? Isso, ou nos estados mais progressistas, né? Nos estados que se industrializaram primeiro, lá nos Estados Unidos, que a gente fala os estados do norte, sim, mesmo as pequenas empresas são mais sindicalizadas, sim. E ainda existem estados, por exemplo, como a Califórnia, o estado de Nova York, Massachusetts, que são estados que são mais progressistas e que os trabalhadores, a população em geral, eles têm um conceito de sindicato para já ter desde sempre, né? Isso daí é fato. O grande degrau nos Estados Unidos são os estados do sul. Por quê? São os estados que se industrializaram tardiamente, né? E são os estados que é permitido não ter sindicato. Então, as empresas elas se instalam ali, mesmo as pequenas, e aí sim vai partir para o capitalismo selvagem. É tudo ou nada, a diferença de salário é bem menor, e infelizmente, por esses estados serem estados mais pobres também,
acaba que mesmo às vezes um emprego na indústria ou no comércio ali, acaba sendo o melhor emprego da região, mesmo não tendo sindicato. Então é nisso que as empresas conseguem ganhar do trabalhador e falar, olha, não, você tem o melhor emprego da região aqui, e aí eles exploram mesmo, né? Nós estamos para terminar o programa e é importante você que pela primeira vez está vendo um diálogo com um representante, ele é brasileiro, por isso é importante para nós, para que a gente tenha melhor facilidade de comunicação. Ele é um ótimo comunicador, por sinal. Mas é importante que vocês saibam exatamente o que é a estrutura nos Estados Unidos, porque querem implantar no Brasil a mesma estrutura. Isso é muito ruim. Como foi dito também, nessa pandemia, os trabalhadores começam a perceber que o movimento sindical seja um dos pilares mais importantes e fundamentais para resgatar, no mínimo, a saúde do trabalhador. E aqui nós estamos naquela campanha, o GT e as outras centrais, da restrição horizontal. Fique em casa, porque essa doença é grave, ela mata mesmo, e principalmente está chegando às comunidades, nos lugares mais pobres, no caso aqui de São Paulo, e isso é uma tragédia que está acontecendo, nós não podemos permitir. E, Rafael, nós estamos aí, tem um minutinho só, do ponto de vista de qualificação e educação, o movimento sindical norte-americano, ele proporciona para os trabalhadores se qualificarem? Como é que funciona lá? Muito. O ter ou não sindicato, representação sindical, faz muita diferença lá, porque o sindicato ajuda os trabalhadores a terem melhor qualificação, não só na sua área de trabalho, mas também seus filhos, a sua família em geral, ter mais acesso à universidade, né? Aquela classe média que a gente vê nos filmes só acontece nos Estados Unidos quando o trabalhador tem sindicato. Do trabalhador poder financiar uma casa, mandar os filhos para a faculdade ou para uma escola boa e ter carro, né? O resto é muito difícil. Nós estivemos lá, né? Eu morei 1 ano no Mississippi, que é o estado mais pobre. O Patá teve a oportunidade de estar lá e a gente fez o house call, que é aí na casa dos trabalhadores, e a gente viu qual era a situação do trabalhador. Muito trabalhador que mora em trailer, porque não pode financiar uma casa. Muito trabalhador que não tem carro. Muito trabalhador que come todo dia em McDonald's ou comida de baixa qualidade com preço muito barato, porque não pode comer, né, algo melhor, entendeu? E a fábrica não faz nada, né? É bem complicado isso. Bom, meus amigos, o tempo terminou. Agradeço muito o Rafael Guerra pela gentileza de participar conosco e dar a todos nós, inclusive a mim, uma perspectiva importante do movimento sindical norte-americano que poderá ser, infelizmente, aqui no Brasil, caso nós não tenhamos capacidade de impedir. Eu agradeço muito a sua participação, a sua fidelidade. Continue ligando 2121-5972. Continue visitando a nossa série Nova Formosa 99, Vale do Agabaú, e acessando nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.